Pai do Senhor, irmãos, boa noite, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 19, por favor. São João, capítulo 19, verso de número 1. Por obséquio. Kéfer? João 19, 1. João 19. Não tá? Só assim? Pegar o Heiser, né, Heiser? Que é para ter comprado o ar-condicionado, faz 3 semanas já novo. Aí estamos passando calor. Meu Deus do céu. Essa nossa assessoria de compras da nossa igreja tá... Meu Deus, ontem ele... Eu vou entregar você agora para todo mundo. A gente vindo de Joinville, ele foi ultrapassado por um Peugeot 206. E quando ele tentou acelerar para o cara não passar ele pela direita, já era. Falei que toda vez que ele for contar a história que ele é motorista, nós vamos mostrar um quadro, um Peugeot 216 para ele. Que ele estava de Audi, né? O carro dele tem 270 cavalos. Né? Porém, né? Claro. Né? Aí tá bom, né? Viu? Falador. Todo mundo achou? João 19, verso 1. Posso ler o texto? Acompanhem comigo. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então, Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. 8. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus lhe respondeu: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra. Meu Deus, que a Tua Palavra possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós vejamos, os nossos ouvidos para que nós ouçamos, e o nosso entendimento, Senhor, para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui um texto que faz cair por terra uma série de narrativas religiosas a respeito da morte de Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos que Pilatos tentou livrar Jesus.
Ele tentou, mas ele não conseguiu. E desce do céu aí a primeira revelação dentro da palavra do Espírito para mim e para você, que é a seguinte: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Mesmo que você se compadeça, mesmo que você tenha pena, mesmo que você tenha dó, mesmo que você ache que não seja justo, mesmo que você ache que não é certo, ainda assim, aquilo que Deus determinou há de se cumprir na vida de todos que estão debaixo do sol e sobre a terra, segundo a palavra de Deus. Deus enviou o seu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que desceu no mundo para tirar os pecados do mundo, para nos dar a paz, para nos dar a graça. Jesus foi sacrificado por mim e por você por mandamento de Deus, e não pelo acaso, não por Pilatos, não por qualquer tipo de, ou qualquer um dos judeus, não. Não, eu queria que você entendesse isso, que Jesus morreu pelo nosso pecado, irmão. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Para que nós tivéssemos a oportunidade de um dia irmos morar no céu, eu e você. Apesar de todos os crimes e pecados que nós cometemos antes de conhecermos a Cristo. Nós temos em Jesus a oportunidade de sermos perdoados. Sim. Hoje eu estava conversando com um amigo à tarde. Eu fui no encontro hoje dos meus irmãos do exército que serviram comigo. A gente teve um churrasco hoje em Santa Felicidade, em Curitiba. Eu fiquei até as 3 da tarde lá com eles. E um dos meus amigos conversava comigo. Eu falei sobre Jesus, falando sobre Jesus na minha conversão, quando eu falava para eles, quando eu conheci Jesus, como eu me converti, por quê, como aconteceu, contando as coisas, eles todos me perguntavam, queriam saber. E eu conversando com um dos meus amigos, ele disse, eu não sei, porque eu sou pecador e eu acho que para mim não tem jeito. Porque eu faço tudo errado, eu sou tudo errado. E eu disse para ele, eu vou te ensinar uma coisa, eu quero que você aprenda, para você não falar bobagem nunca mais. Ele dizia o quê? Eu falei, Jesus veio para você. Jesus morreu por você. Jesus te ama sim. E não deixe que o mundo e o diabo digam ao contrário para você. Porque o contrário é mentira. Jesus não veio para salvar os santos. Jesus veio para salvar os pecadores. Porque os santos não precisam de Jesus, irmão. Jesus disse, o são precisa de médico? Se você está bem, você vai no médico fazer uma consulta? Não, quem vai é quem está doente. Jesus disse, eu vim para os doentes, para os perdidos, para os pecadores. Jesus foi muitas vezes acusado de sentar-se à mesa com prostitutas e pecadores e publicanos, que eram as pessoas do mundo. Pelos religiosos judeus, dizendo, quem é esse que se assenta à mesa com pecadores, prostitutas e publicanos? Esse é Jesus, irmão. Jesus veio para mim salvar, Ele veio para salvar você. Jesus veio para perdoar os nossos pecados e não para nos julgar. Não é tempo ainda de julgamento, um dia, quem sabe, sejamos. Quem sabe? Se perdermos a intercessão de Cristo, talvez seremos julgados, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, contra esses, nenhuma condenação há. E se não há condenação, por que você vai ser julgado? A minha Bíblia diz, meu querido irmão e minha querida irmã, que no dia em que nós formos ressuscitados, uns serão ressuscitados para a vida, e outros serão ressuscitados para a morte e o fogo eterno. Porque o julgamento, meu querido, é esse. Quem crê no Senhor Jesus e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.
E quando nós cremos em Cristo, nós vivemos a sua palavra. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. O apóstolo Paulo disse isso na carta de Atos, quando se trata a respeito dele. A gente sabe que foi Lucas que escreveu, mas é um texto de Paulo. E ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Nós somos curados pela fé em Cristo. Essa semana, na terça-feira, uma irmã veio na igreja e deu um testemunho. Ela disse: pastor, na quarta-feira passada, quando o senhor estava orando e ministrando a cura, ela falou chorando para mim: eu tenho uma cachorra, o Rottweiler, tem 13 anos, enorme. Ela estava com uma bola do tamanho de uma laranja no seu pescoço. E a gente com medo que ela morresse. Eu não queria levar ela no veterinário, porque o veterinário ia querer sacrificar, porque não tinha o que fazer. Então a hora que o Senhor ministrou aquela cura, eu peguei ela nas minhas mãos com toda a minha fé, fui em cima da minha cachorra, coloquei as minhas mãos e disse: eu profetizo a tua cura em nome de Jesus, que o poder de Deus que foi ministrado na minha igreja venha sobre a sua vida. Falou o nome do totó dela, para que você seja curada agora em nome de Jesus. E ela disse que não aconteceu nada. Mas ela creu que Jesus ia operar. E ela disse que no outro dia, quando ela acordou, e o cachorro veio na mesa, na hora do café, ela mora no sítio, e ela passou a mão na cabecinha dela para trás, não tinha mais bola. Ela olhou, ficou de joelho, começou a chorar, abraçou o cachorro, agradecendo a Deus, porque Jesus tinha curado o câncer do seu cachorro. Porque nós somos alcançados pelos milagres através da nossa fé. Da nossa fé em Cristo. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Não existe absolutamente nada que seja difícil para Deus. Operando Deus, meu irmão, quem impedirá? Ninguém. Quem pode resistir às potentes mãos de Deus? Ninguém pode. Não existe nada difícil. O difícil é você não crer em Cristo. Isso é difícil. O difícil é você morrer sem Jesus. O difícil é Jesus estar na tua boca, mas não estar no teu coração. Isso é difícil. O difícil é você lembrar de Jesus quando você está doente, mas não lembrar quando você está bem. É você lembrar quando você está no buraco triste, mas não lembrar quando você está feliz e não está no buraco. Isso é difícil. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Nós temos que aprender a bendizer ao Senhor em todas as coisas. Glorificar a Deus em todas as coisas. Aprender a plantar semente onde quer que a gente vá. Ser um bom testemunho de Cristo. Amar o teu próximo enquanto você pode e ele está próximo. Como que eu não amo os meus irmãos que não são crentes, que ainda não conheceram a Cristo, porque ninguém lhes pregou o Evangelho ainda? A Bíblia diz que se eu amo apenas o crente, o meu irmão, eu sou um inútil, porque até os hipócritas fazem isso. Mas amar aqueles que não te amam, amar aqueles que te detestam, amar aqueles que te fizeram mal, isso é coisa de crente, irmão. E quando eu falo crente, eu não estou falando crente da igreja, eu estou falando crente em Cristo. Porque é diferente, irmão, de você de uma irmã usar um cabelão comprido, uma saia comprida, e ela ter Jesus dentro do seu coração. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que eu e você seremos ouvidos. Então a gente precisa aprender a falar menos e fazer mais. Porque a tua palavra pode até convencer, mas o teu exemplo arrasta as pessoas. As pessoas estão olhando para o teu exemplo, não para o que você fala. Porque normalmente as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra. Elas falam uma coisa, mas fazem outra. É chegado o tempo de nós darmos um exemplo. É chegado o tempo de nós sermos diferentes.
de nós sermos de fato transformados, como diz a palavra de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que nos limpasse e nos purificasse de todo pecado, de toda maldição, de toda mentira, de toda prostituição, de todo adultério. Quando conhecemos a Cristo, nós recebemos uma nova chance. Nós recebemos uma nova chance de fazer tudo de novo, mas dessa vez do jeito certo, da maneira correta, de nós podermos demonstrar o amor que temos pelos irmãos com as nossas atitudes, com as nossas ações, nos preocupando uns com os outros, demonstrando esse amor. O amor hoje, a palavra amor está banalizada e as pessoas amam de qualquer jeito, de qualquer forma. Dizem que toda forma de amor importa. Isso é uma coisa do diabo. Isso é uma coisa do diabo, irmão. O amor de Cristo é limpo, é puro, é cristalino, é perfeito. Ele não tem rusgas, manchas, perversidade, malignidade. Como você fala que ama alguém e bate? Como? Como você fala que ama o teu cachorro? Vou falar do cachorro. E quando ele faz uma coisa errada, você pega um troço e surra ele. Que amor que é esse? Eu te pergunto. Bate em alguém indefeso que não pode se defender? Eu estou falando do cachorro. Não estou falando da mulher, não estou falando do filho, não estou falando do vovô, da vovó. Eu estou falando do cachorro. Como que alguém pode dizer que ama e bate em alguém, irmão? Que diz amar? Que amor é esse? Que mata? Que ameaça por amor? Não, isso não é amor. Isso é maligno, satânico, diabólico. O amor de Cristo, irmão, ele é diferente. A Bíblia diz que a maior demonstração de amor que eu e você podemos ter por alguém é dar a nossa vida por aquela pessoa. Tem gente que fala que ama e não dá nem bom dia. Fala que ama, mas não compra um chocolate na Páscoa. Que amor é esse, irmão? Hã? Eu quando saio, vou nos lugares, eu vejo umas coisas, eu lembro, eu sei que aquela pessoa gosta daquilo, eu compro só porque. Hoje eu fui em Curitiba, quando eu estava chegando na cidade, eu passei 2, 3 quadras do mercado municipal, eu olhei no relógio, eu falei, eu acho que vai dar tempo ainda. Parei, só quem conhece Curitiba sabe o transtorno que é para você ir no mercado municipal sábado de manhã, né? Que é uma muvuca gigantesca. Consegui parar o carro num estacionamento, desci e fui lá na barraquinha para comprar um pedaço de bacalhau para Dona Maria, que eu não gosto, ela gosta. E na Páscoa ela sempre gosta de comer bacalhau. Apesar de eu não gostar, ela em casa ninguém gosta, é só ela, mas não importa. E foi um sacrifício. Claro que eu já aproveitei e comprei um pinhão, uma outra coisa que tinha lá, né? Eu aproveitei já, né? Mas é só porque eu estava lá. A gente precisa começar a demonstrar as coisas e parar de falar. Parar de falar, irmão. Começar a mostrar. Pilatos, ele falava, ele tinha temor. A Bíblia diz que a mulher dele naquela noite teve um sonho com Jesus, você sabia? A mulher do Pilatos teve um sonho com Jesus aterrorizante. E ela acordou e disse, o homem não se mete com aquele justo. E quando ele encontra Jesus, ele já está com medo. Ele já está com medo. Quando os caras falam para ele, dizendo assim, ó, esse cara aí está falando que é o Filho de Deus, ele lembra do sonho que a mulher dele teve. E a Bíblia diz que ele ficou como mesmo? Aterrorizado.
É isso. Aqui fala atemorizado, mas o aterrorizado também cabe. Também cabe. Né? A minha cabeça está ruim hoje, desculpem. Não comi doce, acho que é isso. Não tomei café. Não, café também, não comi doce. Um sinônimo, eu lembrei, desculpe. Né? É um sinônimo. Ficou com muito medo quando o cara disse que Jesus estava sendo crucificado e iria morrer, porque ele estava dizendo que era o Filho de Deus. Esse foi o pecado de Jesus. Ele disse pela nossa lei, a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles usaram a lei de Deus contra Deus, irmão. E está cheio de gente fazendo isso hoje. Diz assim para você, ó, a Bíblia diz que quanto mais você dá, mais você vai receber. Ele usa a palavra de Deus contra o próprio Deus para roubar você. Não é assim? Isso aí é mãe velha que anda para frente, irmão. Os caras fazem essas coisas. Mãe velha que anda para frente. E eu queria chamar a tua atenção no verso de número 11. E quero focar aqui. Nenhum poder terias contra mim. Verso 11, capítulo 19 de João. Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Quem deu autoridade para Pilatos sobre Jesus foi Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que precisa começar a conhecer o Deus que serve, porque não conhece. Porque não conhece. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, meu irmão, que é Deus que permitiu que acontecesse. É Deus que está movendo suas mãos sobre nós. É Deus que está movendo as suas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa fé. É Deus que está trabalhando na nossa vida. É Deus que está agindo na nossa vida. E muitas vezes a gente, por não compreender muito bem quem é o nosso Senhor e Salvador, a gente diz, oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Para você ser transformado, para você ser mudado, moldado. Você é aquele barro mole nas mãos do oleiro sendo amassado. Sabe quando ele pega aquela peça de barro, joga numa mesa e pega um pau e começa a bater nele? Pou, 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 pou. Sabe qual é a função? Tirar as bolhas de ar. Essa é a função. Bate-se no barro para tirar as bolhas de ar. Porque se ele for assado com bolhas de ar, ele vai trincar. Vai ficar buraco. Daí tem que quebrar, fazer de novo. Então ele pega um pau e começa a bater. Você sabe por que o pão fica macio? Porque ele passa no cilindro. Quando você não tem cilindro, você tem que amassar ele. Bater nele. Amassa, bate de novo. Amassa, bate de novo. Você conhece o pão, se é pão de preguiçoso ou se é pão de gente que não tem preguiça, pela maciez dele. Se o pão é meio duro, é pão de preguiçoso. Não amassou adequadamente. Estou mentindo aí, as irmãs? E as irmãs que faz pão aí, levanta a mão, quem faz pão cotidianamente. Só uma? Ninguém mais faz pão aí? Apertar já aparece, né? Não vou pedir pão não, se preocupe não, pode levantar a mão. Não vou pedir. O barro é a mesma coisa, irmão. Precisa ser amassado, sovado, prensado, batido, para que ele possa ter uma textura adequada. A notícia ruim é que o barro somos nós. É aquele pau que bate no barro, são os nossos problemas. E a mão que segura aquele pau é Deus.
São as nossas dificuldades, e Jesus avisou que isso ia acontecer. Ele disse, no mundo tereis o quê? Ué, não é benção só? Não é só vitória? Você não vai no culto da vitória, irmão? Como é que você vai no culto da vitória e tem problema? Como é que você vai no culto da vitória e perde uma audiência na justiça? Como é que você participa da campanha do culto da vitória e está desempregado? Como é que você participa, irmão, da campanha do culto da vitória e está doente? Porque a palavra de Deus mente ou porque tem gente mentindo para você na igreja? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. E no momento adequado, você também vai vencer. Mas há um tempo para que as coisas aconteçam. Há um tempo para a fruta amadurecer. Há um tempo para o pecado cessar. Quando Moisés, ele coloca o povo, está ali em Deuteronômio, não sei se é 28, mas não me lembro onde é que está agora. Desculpe, o 26 eu não lembro, está ali. Tem um texto que chama-se bênção e maldição. E ele fala, quando o pecado for tirado do meio de vós e a iniquidade, eu sararei a sua terra, abençoarei a sua geração, de colocares a planta do teu pé, será abençoar, e ele vai discorrendo. Ele diz, mas se desobedeceres, aí você está enrolado. Então, a bênção de Deus, ela é condicionada a obediência. Se você não obedecer, meu queridão, a Bíblia diz que Deus se arrepende do bem que desejou, ou pode se arrepender do mal que determinou. Eu sei que estou falando isso de Velho Testamento, mas isso serve de ensinamento para mim e para você. Isso serve de ensinamento. Aliás, Deus me deu um texto hoje, Jesus, sobre a minha vida. Eu cheguei em casa hoje, estava bem cansado, tomei café, subi, deitei um pouco para descansar antes de tomar banho. E fui orar enquanto eu fui deitar, orei na minha cama hoje, para Deus me dar o texto, me dar a mensagem. E o Senhor começou a falar comigo sobre uma outra coisa. E me deu um texto. E eu li aquele texto que o Senhor me deu. E eu disse, Jesus, uau. Uau. Ai, Jesus amado. Jesus amado. Deus nunca deixa a gente enganado, irmão. Ele nunca vai deixar você enganado em relação às coisas que acontecem na tua vida, em relação às coisas que acontecem ao teu redor. Deus nunca vai permitir que o mundo engane você, que as pessoas enganem você. Deus sempre vai estar te trazendo água fresca. Quando você tem um poço cavado, esse poço sempre vai brotar água fresca. E toda vez que você descer para beber água desse poço, a água vai estar fresca. O poço é o nosso relacionamento com Deus. E a água fresca é a ação, não é unção, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em conversar conosco, em falar conosco, em nos dizer coisas que você não imagina e nem espera, em nos instruir em relação às coisas que nós devemos fazer, falar. E quando você tem um poço bem cavado, um lugar que tem água boa, toda vez que você jogar o balde vem cheio d'água, limpa e fresca. Se você estiver com comunhão com Deus, se você estiver na presença de Deus, toda vez que você dobrar o teu joelho e clamar a Deus, a Bíblia diz que Ele vai te responder. E talvez nem sempre, vou retificar a frase, nem sempre a resposta vai ser aquela que você deseja.
Às vezes, Deus pode falar uma coisa diferente daquilo que você está esperando. Daquilo que você gostaria. Mas sendo a resposta de Deus, sendo da parte de Deus, a gente tem que aceitar. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Eu falei de obediência, continuo falando. Nos submeter à vontade de Deus, à ação de Deus. Nos submeter às coisas de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem santidade jamais veremos a Deus. Agora, sem a obediência, jamais veremos a bênção de Deus na nossa vida. Então, existem situações na nossa vida que exigem obediência, outras santidade, outras reverência. É um texto bíblico que diz assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. E quando ele se utiliza dessa palavra, ele está dizendo que você deve aprender a dobrar os seus joelhos. Não quer dizer que você não possa orar em pé. Não quer dizer que você não possa orar sentado, deitado, no carro, correndo. Não quer dizer. Mas quer dizer que quando você precisa ter uma comunhão mais aprofundada com Deus, você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa se colocar na presença de Deus com humildade. E ouvir a Deus. Algum tempo atrás, eu estava orando a Deus de madrugada. Eu levantei de madrugada, 3 horas da manhã. Levantei da minha cama, fui até o sofá, dobrei os meus joelhos. Eu fui conversar com o Senhor a respeito de algumas coisas. Tudo o que eu vou fazer em relação à igreja, tudo que eu vou comprar para a igreja, qualquer coisa que eu vou fazer, eu oro antes. E peço a anuência de Deus. E eu fui conversar com o Senhor sobre algumas coisas da minha vida, do meu ministério. E Deus falou assim para mim, ó. Eu vi o anjo com o dedo assim, ó. Ele disse: agora é tempo de calar. E eu calei. E já faz já está indo para 3 meses. Deus mandou eu calar a boca. Vocês devem ter notado que o pastor não profetiza mais, não fala nada, quietinho. Aí Deus mandou eu calar a boca. Não é tempo de falar agora. Ele disse: agora, ó, descansa. Eu estou fazendo isso porque eu obedeço. E eu só falo alguma coisa para você do céu se o Senhor mandar. Senão, não. Se Ele falar comigo, eu continuo vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo coisas. Até ontem, eu acho que foi ontem, eu conversei com alguns amigos, a gente estava conversando e estava dando risada. Eu recebi um vídeo de um cara fardado do exército, um capitão do exército, no aeroporto esperando seu namorado, que era um baita de um negão, né? Um vídeo. E aí eu mandei o vídeo para ele, né? Porque na lapela do vídeo tem a arma do cara. E por coincidência era a cavalaria, que é a mesma dele, né? E eu mandei para zoar ele, claro, né? E eu falei: esse capitão serve aí no seu quartel, né? E daí ele deu risada e falou: não, brincando comigo, né? Ele disse: eu soube que ele é intendente, que é a minha arma, né? E parece que ele comanda uma companhia lá no Belog, mas a gente brincando, eu ia brincando. E aí ele falou: tá tudo bem com você? Eu disse: eu tô com um sentimento no meu coração que tem alguma coisa para acontecer. Ele falou: pois é, as coisas estão tão quietas que o silêncio chega a gritar. Mas eu não falo nada, irmão. Eu só observo.
E eu vou dizer uma coisa para você hoje que o Espírito Santo está falando para mim. Você precisa aprender a ter segredo com Deus. Você precisa aprender a ter segredo com Deus. Quando Deus te fala alguma coisa, você precisa aprender a guardar para você. Quando você recebe uma coisa de Deus, você precisa aprender a guardar aquilo com você até que se cumpra. Nem sempre é para você falar. Porque quando você recebe aqui, ou aqui, Deus fala com você no teu pensamento, o diabo não ouve a voz dele. O diabo não é onisciente, ele não ouve teu pensamento. Ele interpreta a tua cara. Por isso você tem que aprender a fazer cara de árvore. Eu tenho uma expressão facial muito complicada, porque você olhou para minha cara, você sabe o que eu estou pensando. Tenho dificuldade com isso. Às vezes eu disfarço, mas é difícil. Né? É difícil. Mas a gente precisa aprender. E às vezes Deus fala as coisas para mim, e eu não posso contar para ninguém, porque se eu falar, o diabo vai ouvir. O diabo vai ouvir, irmão. E aí ele vai dar ordem no inferno, para querer derrubar aquilo, e os demônios vão se levantar lá, naquele ciclo que Deus já levantou, para trazer a bênção, para abençoar você, daí bate e coloca um doente, bate no carro de outro, faz o troço aqui, chega no final, teu negócio não dá certo. Eu falo, nossa, mas Deus falou e não deu certo. É que a culpa não foi tua, que tem a boca muito grande? Porque se você ficasse quieto, o diabo não sabia. E aí ele não ia trancar teu negócio lá na frente. Sabia disso? E você vai falar para mim, pastor, isso que você está falando tem base bíblica? Claro, cara. Claro. Lá no livro de Daniel, capítulo 10. A Bíblia diz que Deus chama o anjo Gabriel é um anjo mensageiro. E ele diz assim, tenho ouvido a voz do meu servo Daniel. Chegou até os meus ouvidos, vai e diz a ele isso. E a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel desce, os príncipes dos ares, de potestades e principados que vivem nos altos ares do inferno, reteram o anjo. Está ouvindo o que eu estou falando? Os demônios prenderam o anjo Gabriel por 21 dias, ele ficou preso. Lá nos altos céus. Para não entregar a mensagem de Deus para Daniel. Por isso Daniel permaneceu jejuando 21 dias, porque ele estava esperando a resposta de Deus, mas Deus já tinha dado a resposta no primeiro dia. Escute o que a Bíblia fala para você aprender como funciona o mundo espiritual. Para você não ser um nécio. E a Bíblia diz que chega um certo tempo, escute isso, e Deus falou, poxa, onde é que está o Gabriel que ele está demorando? Isso é Bíblia purinha, irmão. Eu não estou interpretando. Literal. Aí ele diz, Miguel, que é o príncipe guerreiro do céu, um dos, em vários. Desce e acha onde está o Gabriel. E ele desce nos altos céus. Contende com os demônios, príncipes e cabeças de potestades, que são os príncipes do inferno. Vence-os, diz a palavra de Deus, e liberta o anjo, depois de 21 dias que ele estava preso. E o anjo então desce na terra e entrega o manto para Daniel. Aleluia. O anjo atravessou, o demônio atravessou o anjo, irmão. Você acha que ele não pode atravessar a tua bênção? Ah, mas se Deus falou. É, irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Tem gente que acha que está lidando com um anão de jardim de segurança do baile da Xuxa. Você está lidando com Satanás, irmão. Os infernos. Seus demônios, que são milhões de milhões. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira.
É uma coisa muito séria que Deus está falando para você hoje. E aí você fala, mas o profeta falou e não aconteceu. Pois é. Mas entre o profeta profetizar, quando Deus manda, e acontecer, irmão, tem uma distância muito comprida. Muito comprida. As coisas podem se alongar, demorar, porque o diabo entra no meio, tranca. Só para você levantar e dizer, viu, o profeta é mentiroso. O profeta falou, mas não aconteceu. Aí você não sabe por quê. Você não sabe por quê. E aí quando Deus libera o anjo, o vulcão explode. E você fica com cara de trouxa na frente de todo mundo, porque você disse que era mentira, que não era de Deus. 21 dias Satanás reteve o anjo Miguel. Você acha que ele não pode prender você? Você acha que ele não pode prender o cara que vai te abençoar? Que ele não pode amarrar um negócio que Deus preparou para você lá na frente? É isso que você acha? Se você conhecesse o Evangelho, você não achava isso. Conhecesse a palavra de Deus. Por isso aprenda essa lição, irmão. A Bíblia diz que o falar é prata e o ouvir é ouro. Por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca, é para você falar menos e ouvir mais. E quando Deus mandar você calar a boca, você tem que calar a boca. Mantenha a tua língua dentro dos teus dentes. Eu recebi uma palavra profética de Deus. Deus me deu um sonho, mas eu preciso te contar. Aí você vai reclamar que não aconteceu. A pessoa vai falar, viu, aquele sonho que você contou não aconteceu, não é de Deus aquilo, não. Por que não aconteceu? Porque você abriu tua bocona cheia de dente. Deu com a língua nos dentes. Você tem que aprender a ter segredo com Deus. Nem tudo que Deus te mostra é para você falar. E quando você orar sobre aquilo, você ora em espírito, irmão. Nem abra a boca para orar. Você acha que eu não tenho um monte de segredo com Deus? Você acha que eu não tenho? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Esses dias Deus me deu uma visão. Eu vi um anjo num lugar fazendo um negócio. E ó. Quantos anos eu levei para aprender? Cala a boca. Bem quietinho, irmão. Bem quietinho. Às vezes o Espírito Santo fala para mim, você vai receber uma ligação. Fique esperto, amanhã. É um pio. Às vezes até esqueço. Toca o meu telefone, eu não atendo, que está no silencioso. Aí quando eu lembro, eu vou lá olhar, procuro nas ligações. Falo, opa, e ligo. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, irmão. E ser um crente safo. Não seja um crente moscão. Crente moscão vive perdendo a bênção. Pega o pão e derruba, ele cai com a manteiga para baixo. Ai, que azar, meu pão caiu. Não, você derrubou. Você derrubou o pão. Daí encheu de sujeira, você tem que jogar fora. Aí você tem que esperar outro. O outro demora. Mas Deus não prometeu? Prometeu. Ele vai cumprir? Vai. Só que agora você vai ter que esperar Deus gerar lá de novo o negócio. Não é assim que a Bíblia diz? Que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Então Deus gera lá no mundo espiritual a bênção e ela vem vindo. Só que entre a palavra que Deus deu para você, o sonho, a revelação que Deus te deu lá, até que ela venha e nasça aqui, gere aqui no mundo físico, e você veja com os seus olhos, tem um tempo. E esse tempo é o tempo que você tem que esperar. Eu recebi uma revelação de uma irmã muitos anos atrás, 10 anos atrás, acho, talvez mais que 12, acho, não me lembro bem. Todo mundo dizia que aquela irmã era louca, e ela era mesmo. Aí Deus usa os loucos, irmão. Deus usa os loucos. E ela veio falar um negócio para mim. Olha quantos anos, irmão. E eu esqueci até o que eu comi já na hora do almoço, eu já não lembro mais.
A memória é horrível. E ela falou para mim, ó, Deus vai fazer um negócio na sua vida assim, assim, assim e assim. Ela disse, o sinal vai ser que você vai na concessionária, você vai comprar uma caminhonete 0 quilômetro. Comecei a rir, né? Eu andava num Megane 97, com 350 mil quilômetros. Eu comecei a rir. Falei, caminhonete 0. Essa irmã pirou na batata. Mas eu fiquei na minha, eu só pensei, eu não falei, né? Quando eu fui na concessionária comprar a caminhonete, que foi o Raizer, ele ligou para mim e falou, que é preta ou azul? Foi a única coisa que eu falei azul. E quando ela estava na garagem da minha casa, sem placa ainda, eu fui lá, pus a mão e disse, Senhor, me perdoe porque eu não acreditei quando teu profeta falou. Me perdoe a minha incredulidade, eu sou um imbecil. Eu estou aqui pedindo perdão para o Senhor, porque eu lembro que eu não falei nada, mas eu pensei. Eu estou pedindo perdão para o Senhor. Porque a minha fé não alcançou a tua palavra 12 anos atrás, quando eu não tinha nada. E o Senhor falou, lançou aquela palavra profética sobre a minha vida. E hoje tudo que eu ouvi aquele dia está acontecendo. Porque o tempo que Deus disse e o sinal que Ele me deu já se cumpriu. E todas as coisas, eu lembro, quando eu vou orar, fecho meus olhos, eu vejo ela falando para mim. Deus está mandando eu te dizer, pastor, que vai acontecer isso. Enumerando várias coisas. E olha que a minha memória é horrorosa, eu já falei para você. Eu lembro de cada palavra, mas eu não falo. Eu não falo para ninguém. Porque é uma coisa minha e de Deus. E quando aconteceu, o sinal começou a se cumprir, as coisas começaram a acontecer. Estão acontecendo. Existe um tempo. Eu louvei a Deus depois de 12 anos. Eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu louvo a Deus que o meu nome não é Abraão. Porque se fosse, teria demorado 25 anos. O meu só demorou 12. Amém? Você entendeu isso? Aquilo que Deus determinou na tua vida, irmão, vai acontecer, quer o homem queira, quer o homem não queira. Vai se cumprir, independente do que as pessoas acham. Independente do que as pessoas acham, meu querido. Deus vai fazer na sua vida aquilo que foi profetizado. Aquilo que saiu da boca de Deus. E vou dizer mais uma coisa, o Espírito Santo está falando para mim, está mandando te dizer. Está no tempo de se cumprir coisas que foram profetizadas em tempos antigos. Está na hora. Os nossos olhos vão contemplar coisas. Já por esses dias aí, você vai ver. Eu vi uma irmã que ligou para mim ontem, mandou mensagem para mim ontem. E disse, pastor, esta semana, o Senhor profetizou no culto. E disse, existem pessoas que têm precatórios antigos. E esta semana, quiçá amanhã, um domingo desses de culto, você vai receber uma ligação do seu advogado. E vai receber algo muito antigo. E ela na terça-feira, ela mandou mensagem para mim e disse, pastor, domingo o Senhor profetizou, eu senti aquele calorão nas minhas mãos. Eu falei, Jesus, o profeta está falando comigo. E eu peguei aquilo, coloquei no meu coração e calei a boca. E na terça-feira o meu advogado ligou. Para a glória de Deus. E ainda esta semana eu quero enviar o meu dízimo para a igreja. Porque Deus abriu a porta de algo que era esquecido já. E Deus bradou aqui na minha vida de uma maneira extraordinária. Quando cremos. Porque é pela tua fé. E se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Você só vai ver se você crer. A glória de Deus manifesta na terra. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você.
Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero apresentar aqui a minha igreja, esse povo que se chama de seu, cada um deles. Meu Deus, o Senhor me mostra muitos papéis sendo assinados. Eu vejo muitas pessoas alegrando os seus corações, porque o tempo de resolver questões está chegando na vida dessas pessoas. E eu vejo pessoas com sentenças judiciais, com escrituras. O Senhor me mostra diversos papéis. E por esses dias muitas pessoas que estão me assistindo hoje, vão assistir depois, vão ouvir essa palavra de sábado, dia 1º, é isso, Fer? Hoje é dia 1º de abril. Que para muitos é o dia da mentira, mas para nós é o dia da bênção. É o dia em que Deus está falando que vai liberar a bênção sobre a sua vida. Muitos anjos estão sendo liberados do céu hoje. Anjos que estavam retidos, que o diabo embarreirou para não abençoar você, para não liberar a bênção, para segurar a tua bênção, para você desistir, para você perder a fé. Hoje eu vejo barricadas sendo quebradas, muralhas sendo derrubadas, represas se abrindo, com água limpa descendo sobre a vida de muitas pessoas. Negócios que você está esperando faz tanto tempo, que vão começar a acontecer a partir de hoje na sua vida. E você vai ver a glória de Deus e vai alegrar o seu coração, a sua alma. E você vai saber que Deus ainda fala na terra. Papai do céu, em nome de Jesus, o Senhor venha cumprir na vida de cada irmão que crê. Venha cumprir a tua palavra profética sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que eles sejam alcançados nessa noite e abençoados no poder e autoridade do nome de Jesus. E quem crê diz comigo? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se, por favor. A gente vai participar da Santa Ceia agora. Você que está em casa, prepara aí o alimento, a bebida. Nós vamos fazer uma oração antes. Você vai pedir perdão do teu pecado. Todos podem, que quiserem, podem, desde que você se arrependa do teu pecado. Participar da Santa Ceia, vocês já sabem disso. A Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo. Então quem decide se toma a Santa Ceia ou não, é você. Mas a Bíblia diz que quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus, não esqueça disso. Né? Então você vai ter a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor hoje. Quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe cada um dos irmãos que está hoje confessando o seu pecado. Para que nós sejamos agora limpos e possamos, Senhor, participar da comunhão da igreja em santidade em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, dá para nós vestes novas, brancas e limpas, para que nós possamos agora, em nome de Jesus, ter comunhão contigo, participarmos na tua presença, Senhor, da comunhão, do pão e do vinho, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai ler o texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Eu quero que você segure o pãozinho, você que está em casa aí.
Segure o pãozinho, o biscoito, a bolacha, ou a fruta que você tem, o alimento que você tiver para poder participar da Santa Ceia. O pão é só simbolismo, então pode ser qualquer alimento que você tenha. Não tem problema. Segure na sua mão, que eu vou orar e vou abençoar ele agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero, papai, abençoar esse pão, esse alimento que está na mão dos teus filhos, para que ele venha agora simbolizar a tua carne diante de Deus em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pode distribuir o pãozinho. Você que está em casa pode distribuir agora o alimento para cada pessoa que está aí. Segura na tua mão agora assim, que depois a gente vai participar todo mundo junto, simbolizando um corpo, tá? Por isso a gente come todo mundo junto. Então pode distribuir. Se você está sozinho aí, segura ele na tua mão. Se tem mais pessoas, distribua. E vamos todos então participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos comer todos juntos. Pode comer, por favor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Segure o cálice aí na tua casa agora, por favor, que eu vou orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse cálice, essa bebida, e pedir que ela venha agora simbolizar o teu sangue em nome de Jesus. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre nós e ao bebermos do teu sangue, tenhamos plena comunhão contigo e com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir na tua casa agora o copinho para todo mundo. E espera para a gente beber todo mundo junto.
Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Santo Senhor é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Maravilhoso é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Deus, tu és santo. E santo é o teu nome. Maravilhoso, Senhor, é o teu nome. Jesus querido, Deus amado. Santo, Senhor, é o teu nome. Jesus amado, Deus santo. Disse o Senhor: bebei todos, esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém, meus irmãos? Pega o teu copinho agora, por favor, e bebam todos. Glória a Deus. Aleluia. Acho que eu ponho aqui. Amém? Os irmãos vão passar recolhendo os copinhos aí. Vão passando eles. Glória a Deus. Vou lembrar vocês que amanhã teremos culto normal aqui na igreja. Amanhã domingo. Terça-feira, culto de Santa Ceia em São José dos Pinhais, Curitiba. E quinta-feira estaremos em São João Batista, também servindo ali a Santa Ceia. O pessoal de Santa Catarina, já vi que vai todo mundo lá, porque não veio ninguém aqui hoje, né? Já vi, né? Poucos, né? Só vocês, hein, né? Normalmente vem uma galera. Então eu espero vocês na quinta-feira. Vamos estar lá, né? Participando da Santa Ceia, junto com o pastor Israel e toda a nossa galera que congrega lá, né? Já compramos mais cadeiras, já estamos preparando mais apetrechos aí para a ceia, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora a gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram, eu peço que você levante a sua mão assim, ó. Os irmãos vão estar entregando envelope para você deixar a tua oferta, o teu dízimo, caso você tenha trazido e queira deixar na igreja. Dê um sinalzinho aí, por favor. Os irmãos vão entregar um envelopinho para vocês. E você põe a tua oferta aí dentro do envelope. E aguarda um pouquinho que depois a gente vai orar. Você vai trazer aqui na frente. Você que está em casa aí já está sendo disponibilizado o número da conta. O Pix. Se você quiser, você envia na conta do banco aí, tá? Tá tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Meu Deus. Glória. Glória. Aleluia. Jesus é bom. Vamos orar, feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da igreja,
Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a vida de todos. E o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe pegou o seu envelope, pode se levantar, vir trazer aqui na frente, por favor. Amém, irmãos. Todo mundo abençoado. Fique em pé, por favor. Vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade de hoje, sábado. Papai do céu, muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito e pelo quanto nos tem dado. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela bênção, pela revelação da tua palavra hoje, pela palavra profética e pela liberação da bênção sobre cada irmão que recebeu hoje em nome de Jesus. Eu te agradeço pela oportunidade de termos participado da comunhão da tua igreja e pela oportunidade, Senhor, de termos estado com o Senhor hoje. Meu Deus, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos abençoe, guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor possa levar cada um de nós para casa em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Nos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Tchau.